foi pensando naqueles apaixonados pelo queijo coalho, ou queijo de coalho, como muitos conhecem, que nós, alunos do terceiro ano B de Agroindústria, trouxemos essa resposta. Sim, você pode fazer o seu próprio queijo, desde que obedeça os cuidados higiênicos sanitários do berço à cova, desde a matéria-prima, o nosso leite cru, ao produto final, que é o nosso queijo propriamente dito. Partindo do princípio que a matéria-prima utilizada deve obter muita qualidade, com as embalagens devidamente lavadas, sem mais delongas, vamos dar início ao processo de fabricação do queijo. Com a recepção do leite, acontece a etapa de pasteurização que requer bastante cuidado, visto que não é suficiente só para destruir os micro-organismos patogênicos, mas também a quase totalidade da flora bacteriana, com pequenas modificações na estrutura físico-química do leite e nas suas propriedades organolépticas normais. Utilizamos a pasteurização lenta, onde o leite deverá ser mantido a uma temperatura de 65 graus por 30 minutos. Qual a terceira etapa? Onde estão os ingredientes que serão utilizados? Quais são eles? É isso que veremos agora. A adição dos ingredientes só pode ser feita com o leite devidamente pasteurizado e após ser feito o reajuste da temperatura daquele leite, onde o leite deverá ser mantido a uma temperatura de 35 a 36 graus. Os ingredientes seguem uma sequência de adição. Primeiro, adiciona-se o cloreto de cálcio e logo em sequência o nosso coagulante. E olha só, não pode esquecer, com o auxílio de uma caixa térmica, garantiremos a temperatura de 35 a 36 graus de 40 a 50 minutos. Passado esse tempo, observa-se o ponto da coalhada, que deverá se apresentar com aspecto firme e brilhante. A próxima etapa é verificar a coagulação do leite e o corte da coalhada. Como é feita essa verificação? Consiste em introduzir uma espátula na coalhada, aquela massa que está coagulada lá na panela, e ao retirá-la, ela deverá estar limpa, momento em que se observa uma fina película de soro sobre a coalhada. E o corte? O corte nós deveremos fazer no sentido horizontal e vertical, o que deixa a coalhada em formato de cubos, com tamanho médio de 1,5 a 2 centímetros. E essa etapa é muito importante na textura e no rendimento do queijo. Tem-se então a mexedura e o aquecimento da coalhada.
Como ocorre? Após o corte, um soro lípido e esverdeado vai sendo liberado. E neste momento, inicia-se a mexedura com auxílio de mexedores. Pode ser palhetas ou espátulas, com movimentos lentos, aumentando o ritmo gradativamente para evitar ao máximo a quebra dos cubos da coalhada. E a duração da mexedura vai de um período de 10 a 15 minutos, com intervalos a cada 5 minutos. E durante esse procedimento, observa-se que o soro vai subindo e, no mesmo instante, cobrindo a coalhada. Estamos praticamente finalizando. E onde ficou o cloreto de sódio? Não, nós não esquecemos. Essa é a etapa da dessoragem, que consiste na separação do soro e da coalhada, que agora já pode ser chamada de massa do queijo. Então, retira-se 90% do soro até a massa aparecer na superfície. E neste momento, é aí sim que realiza-se a salga. No nosso caso, escolhemos a salga na massa, que é quando o sal é adicionado após a dessoragem diretamente na massa. Vejam bem, agora que já apresentamos para vocês como é que acontece a salga, perceberam que a massa ela é pré-aquecida. E então adiciona-se o cloreto de sódio. Tanto dissolvido, só que no nosso caso, como foi perceptível uma quantidade de soro considerável, adicionamos o cloreto de sódio com a massa pré-aquecida e realizamos a mexedura. Chegando às últimas etapas, nós temos enformagem, prensagem e viragem dos queijos, onde a nossa massa será levada a uma forma que pode ser tanto de base polietileno como de material inox. Essa forma estará forrada com um tecido de nylon, que recebe o nome de dessorador, que auxilia no processo de saída do soro retido na massa. Como a nossa prensa é manual, coloca-se um peso sobre a forma e deixa-se prensando. E vale salientar que durante o período de prensagem é realizada uma viragem da massa do queijo na própria forma onde ele está sendo prensado. Decorrido o processo de prensagem, os queijos são desenformados. Veja bem, esse produto deve ser mantido a uma temperatura de 7 a 10 graus Celsius por 24 horas, que é o tempo necessário de maturação. E passado esse período, o queijo já pode ser consumido. Mas preste atenção, a sua vida de prateleira vai de 25 a 30 dias sob temperatura de 7 a 10 graus Celsius. E já que estamos chegando ao final, vocês já podem observar um delicioso queijo que certamente é bastante apreciado por todos nós. Um grande abraço e até qualquer hora!